Você não vai me deixar gravar? Não? Não? Olha lá. Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. No vídeo de hoje eu tenho a participação especial de Nina e Margot, que estão aqui do meu lado, então pode ser que haja latidos, roncos, passos e etc. Elas estão bem despertas aparentemente, mas pode ser que elas cochilem em algum momento. E venho falar sobre a 23ª semana de Renascer, né, capítulo 133 a 138. E eu hoje queria propor um outro exercício, nos propor, né, convidá-los, no sentido de que eu gosto muito da ideia do Christian Metz, de que quem assiste não assiste só naquele sentido de ver, né, nessa passividade do ver, o que já é uma coisa já datada, né? Estava muito ali atrelada à teoria crítica, mas assiste no sentido de que ajuda, que auxilia, né? O Christian Metz vai falar que ajuda a nascer, né, a imagem. Então queria nos convidar para esse exercício de recuperar os ganchos, tanto da novela Agora, de 2024, o conjunto de ganchos dessa última semana, quanto dos capítulos correspondentes em numeração e não necessariamente na ação dramática da primeira novela. Tá? Eu não voltei a todos os capítulos originais, voltei a alguns, mas eu tenho essas anotações, né, os fichamentos da época da minha pesquisa, e eu tinha esse cuidado de deixar bem demarcado qual era o gancho de cada capítulo. Tá? Então vamos começar por essa Renascer de 93, no capítulo 133. O gancho daquele capítulo, segundo as minhas anotações, era: Lívio sugere que Inocêncio é um coronelzinho de merda, e o coronel pergunta se ele bebeu. Augusto aparece animado para comunicar ao pai que o diploma não foi cassado. Acho que já dá para notar algumas diferenças aí, né? Lívio, nesse momento daquela primeira trama, já estava muito consumido pela paixão por Joana, e andava bebendo, andava com uma série de crises, né? E ele tinha essa afronta ao Inocêncio um pouco menos zelosa, um pouco menos educada do que o Lívio de agora. Ele era um Lívio mais molecão, digamos assim. E aí surgia Augusto para tratar de uma coisa que nessa versão de agora já foi superada, né? E que ali em 93 era meio que superada, pelo que eu me lembro, em um passe de mágica. Ele deixava essa questão do diploma de lado, e aí ele descobria que não tinha sido cassado e pronto. Nessa versão, há um engendramento melhor com Kika colocada na questão. Bento terceiriza para que Kika resolva a questão de Augusto, e ela resolve, e isso já foi, né, concluído, pelo menos aparentemente, na atual versão. Capítulo 134. Augusto e Bento veem a notícia de uma matança de menores. Menores aparecem na tela com tarja no rosto. Enquanto isso na sala, né? No quarto, Teca reconhece Du na TV e se desespera. Na novela original tinha essa coisa de que Du morreu ou Du não morreu, né? Chega um determinado momento que não, Du está vivo. E de repente Du morre sem nunca ter aparecido na novela, tá? De fato. Então ele nunca se consolida, ele nunca se personifica como personagem, né? Como aconteceu agora, muito embora eu acredite que, pelo que tudo indica, Du vai ter um destino parecido, né? E isso deve estar prestes a acontecer. O capítulo 135 da primeira versão tem o seguinte gancho: Yolanda se declara a Rashid, os dois estão frente a frente diante de uma janela. E aí eu fiz uma anotação sobre a beleza do plano e tal. E aí ela pergunta o que eles estão esperando. E aí eles vão ter a primeira noite de amor, né? O que já aconteceu nessa versão. A dança, a primeira noite. A Nina tá tossindo. A Nina é uma poodle senhorinha e ela tem tosse por conta da traqueia flácida. Então hoje isso vai estar no vídeo. Então... Yolanda e Rashid ficam juntos agora e ela se declara de fato, o que nessa versão ainda não aconteceu de maneira tão veemente, né? A Yolanda está num movimento de avanços e retrocessos. Ora ela se aproxima, ela vai atrás do Rashid no ônibus,
Essa semana teve essa cena muito bonita em que os dois cozinham juntos, enrolam um charuto e tal, mas ainda não há essa declaração de fato consolidada, né? Ela está ainda muito incerta dos sentimentos nessa versão atual, tá? E tudo ainda é meio velado. Por exemplo, Egídio ainda não sabe do envolvimento entre os dois. Na Renascer original já havia ali um indício, o Teodoro já estava meio incomodado, a própria Eliana tenta pôr panos quentes, porque o Teodoro tem medo de ter sido chifrado, ter sido traído, né? Então também há essa mudança. Capítulo 136. Inocêncio orienta Rashid a tomar cuidado, pois Teodoro pode lhe armar uma tocaia. Mariana deixa a sala. Tá? Ali já está no momento de afastamento da Mariana, mas a Mariana ainda está vivendo na casa, eles ainda estão casados. Tá? Mariana está prestes a deixar a casa. E essa coisa da tocaia, né, Egídio e Rashid, pode ser que apareça. Né? Pelo que eu me lembro, Egídio não arma uma tocaia de fato, mas há essa tensão. Já houve tensão entre os dois em outras cenas, né, em que Rashid defendeu Sandra, por exemplo, mas essa tensão ainda não apareceu nessa versão. Capítulo 137. Inocêncio pergunta por quem Lívio está apaixonado. Né? Como eu disse, a essa altura, Lívio já está ali bastante encantado por Joana. Né? O que nessa versão ainda não aconteceu e nem sei se vai acontecer. Né? Há uma trama paralela, né, que faz um paralelo com essa, que é a aproximação entre Joana e Zinha. Tá? Mas Joana, sobretudo, ainda está muito de cabeça nesse casamento, cheio de problemas que ela tem com Tião. Né? Enquanto na original ela já estava um pouco mexida com Lívio também. Tá? Inácia e Teca entram e contam que Mariana partiu, ou seja, Mariana vai embora nesse capítulo 137. Tá? E aqui, na atual versão, isso já aconteceu já há algum tempo, algumas semanas. Capítulo 138. João vê Mariana na casa de Jacutinga, zoom acentuado nele, né? E aí tem uma coisa da Sandra passa mal, vai ao hospital, mas ela não perde o bebê, como é o que está previsto para essa versão. Tá? Mariana já passou pela casa de Jacutinga, se eu não me engano volta ainda, deve voltar à casa de Jacutinga, mas essa primeira passagem dela já aconteceu. Tá? E na original acontecia só no capítulo 138. Vamos agora então aos ganchos dessa semana na atual versão de 2024. Capítulo 133 também, tá? É aquela cena muito bonita em que Mariana e Eliana cavalgam, né, que eu até comentei no que eu escrevi essa semana, da câmera acompanhando. É uma cena que parece simples, mas não é tão simples, né? Envolve animal, envolve locação, envolve toda uma mise-en-scène, uma movimentação desses animais, né, das atrizes ali, tá? Que estão... a Mariana tem um momento que ela puxa o cavalo para que ele avance, para que ele corra atrás do cavalo de Eliana. Então, acho que tem uma coisa muito complexa nesse tipo de cena. E é uma cena de pôr do sol, que por si só já é um desafio, tá? E essa cena dá o gancho dessa semana, que é Mariana promete a Eliana que aquelas terras serão dela, tá? Que é uma promessa que volta agora, né, nas cenas do próximo capítulo exibidas no sábado. Tem uma fala da Mariana, que se eu não me engano, para o Norberto, ela falando que agora ela quer aonde as mãos, os braços dela alcançarem, ela quer, né? Então, essa promessa da disputa de terras começa a se intensificar. Aliás, eu acho que foi o que deu o tom ao longo dessa semana. Tá? Começa com Mariana na casa de Egídio. Aí no capítulo 134, João propõe que Egídio passe as terras para Sandra, para fechar a parceria com ele. Eu achei... me parece que é algo meio que inevitável, mas me parece uma ação mais cabível ao João Pedro do Marcos Palmeira, na original, do que ao João Pedro do Juan Paiva. Porque o João Pedro do Marcos Palmeira, ele era mais apaziguador do que esse do Juan Paiva. Então me pareceu uma coisa um pouco dissonante para esse personagem. Sobretudo com Egídio, que também é mais vilanesco e dissimula menos essa vilania do que o Teodoro. O Teodoro tinha uma coisa de querer propor tréguas em alguns momentos. O Egídio propõe uma trégua agora há pouco tempo, mas, enfim, era óbvio que era uma coisa farsesca, né?
E então há esse movimento que logo se desfaz, né? Porque Bento diagnostica ali no contrato, né, no instrumento jurídico, que não cabe quase a ninguém nesse lugar, né, tudo é resolvido na palavra e no fio do bigode, diagnostica um problema ali, tá? Capítulo 135. Bento e Ritinha se pegam ali nas barcaças, né? Tem ali uma cena mais sensual, né? Eu não verifiquei isso, mas se eu não me engano, esse envolvimento entre Bento e Ritinha surge um pouco mais adiante na Renascer original. E essa é uma mudança bastante contundente também. Ritinha era uma personagem muito solta na primeira Renascer, no sentido de que ela só tinha ali mais a Inácia como ouvido, e a Inácia nem era mãe dela, né? E nessa ela tem um grupo de mulheres ali que a cercam e que começam a dar uma sustentação a ela, né? Zinha, a professora Lu essa semana apareceu nesse sentido. Então é uma personagem que me parece mais bem colocada agora nessa versão. E a Mel Muzilo está fazendo um belo trabalho como essa Ritinha, que mantém algumas coisas da Ritinha da Isabel Filardes, mas eu acho que traz um pouco de uma mulher mais fragilizada sem ser frágil. A Ritinha anterior, ela expunha muito pouco, acho que disso. Ela estava mais ocupada naquela coisa nessa trama de dar o troco em Damião. E a gente via muito pouco do sofrimento, eu acho que mais profundo dessa personagem, tá? Capítulo 136. Zinha e Deocleciano dispensam Tião. Isso acontecia, se eu não me engano, no mesmo capítulo, ou no capítulo anterior, não me lembro, na original, mas não era Zinha e Deocleciano que dispensavam, era João. E tinha uma desculpa, escrevi sobre isso essa semana. João tinha medo que as ideias de Tião contaminassem os outros trabalhadores e que isso gerasse problemas, enfim, esse tipo de coisa, tá? E nessa versão isso acontece como gancho, porque lá na anterior isso não era gancho, estava no meio de capítulo, tá? Nessa versão isso vira gancho e virou uma das cenas acho que mais comoventes dessa semana. E que também escrevi sobre isso, acho que tem um distanciamento, um descolamento grande já entre os dois, entre o Tião do Osmar Prado e o Tião do Irandir Santos. Capítulo 137, Marçal e o bando de Egídio roubam o cacau. O Egídio até tinha capangas, mas eu não me lembro de ter um capanga assim, com tanta singularidade, que tivesse inclusive nome. E esse personagem do Oswaldo Mil agora começa a ganhar tônus e aparecer mais, né? E tem esse gancho muito interessante, me lembrou muito aquelas cenas noturnas do Bacurau, em que há a caçada ali, enfim, dos gringos. E então achei uma cena muito bem dirigida e muito impactante para o final de capítulo, sobretudo aquela coisa das silhuetas passando. Em Pantanal tinha uma cena muito forte com silhueta, que era a cena do bando, né? Do bando do Zé Leôncio e do Cláudio Marzo, refeito em computação gráfica, passando, que também era um gancho. E aqui a silhueta ganha uma outra forma, né? Uma cena muito mais tensa. Lá era uma cena poética no Pantanal. Inocêncio e Inácia veem o cramulhão destampado, a garrafa destampada, né? Esse é o gancho do capítulo 138, que foi o capítulo de sábado agora. Enquanto Egídio e Eliana pressionam Inocêncio, Mariana vai encarar o vazio da santa. É muito curioso isso. Mariana é sempre essa personagem que tem que encarar um vazio em algum momento. O vazio do avô, o vazio da casa, dessa figura paterna que ela não teve e que ela busca de volta. E agora ela vai encarar o vazio dessa santa, dessa figura materna, né, representada ali naquela casa. E aí, diante do vazio da santa, ela busca o diabinho, né? E fala: a santa nunca me ouviu, quem sabe você não me ouve? E abre a garrafa, né? E abre brecha para uma questão ali, quando ela volta para a casa de Egídio, e a Teresa Fonseca foi genial, acho que nessa nuance do capítulo, ela já é outra Mariana, né? Não sei vocês, mas eu me perguntei se ela já não estava com o diabo no corpo ali, né? Ela tem um diálogo com o Egídio ali servindo uma bebida, tal, que é muito ambíguo, né? Ela está numa outra entonação, menos intimidada, menos incerta do que ela tinha antes.
do que ela estava até então, porque ela estava meio consumida pela dúvida, ela ouviu a versão de Egídio e tal, e depois que ela destampa a garrafa, parece que as coisas se acertam na cabeça dela, né? Então eu achei uma boa sacada de roteiro, de direção e um grande trabalho da atriz. Além disso, acho muito bem urdida essa trama nova do roubo do cacau, né? É uma trama que eu não me lembro, procurei nas minhas anotações, não lembro de existir na original, né? Essa invasão noturna, né? O cacau some, obviamente que foi Egídio, mas tem ali, ao que tudo indica, Inocêncio vai duvidar da palavra de Tião, o que traz uma outra coisa, né? Tião era preso, ele era detido em um determinado momento e isso o envergonhava muito, mas era por conta de uma tocaia, se eu não me engano, que achavam que ele que tinha preparado, né? E agora parece que Tião vai estar envolvido de alguma forma nessa trama do suposto roubo de cacau, né? Com esse pessoal da lona que eles falam, né? Com esse movimento de moradores ali à beira de estrada e que também é algo inédito nessa versão. Então, me parece muito bem urdida essa trama. Isso está muito bem posto na cena em que a Alice Carvalho explode como a Joaninha. Uma explosão que eu não me lembro da Joaninha original ter tido. Quando o Tião revela que foi demitido e que o culpado indiretamente, foi curioso, isso eu escrevi isso e isso apareceu no capítulo seguinte. Então houve essa coincidência, essa sincronicidade aí de leitura. O Tião fala, foi Egídio, né? E ela explode, porque é um microcosmo muito pequeno em que as vontades desses homens esbarram no destino de todos os outros, né? E aí a Joana tem essa cena muito, muito, muito forte. E aí essa trama que vai costurando, né? Que acho que não existia essa costura original. O destino de José Inocêncio, Eliana, Egídio, Mariana, Tião, muita gente em pontos diferentes desse lugar, desse microcosmo rural, né? Então Egídio primeiro atrapalha os negócios de João Pedro, né? Oprimindo aqueles trabalhadores, né? Obrigando-os que rejeitem a parceria, rouba o cacau. E aí ele arremata tudo isso, né, plantando essa dúvida sobre o roubo, né? Então achei uma trama muito, muito inteligente que traz uma questão, uma trama política no fundo, né? Dentro dessa comunidade, mas é uma trama que trata de questões sociais, de lugar de poder, né? De produção e consumo, né? Então de formas de lucro, de negociação, de sobrevivência dentro desse espaço, né? O que planta, o que atravessa, o que vende, né? O que planta e que sozinho consegue muito mais do que qualquer outro, né? José Inocêncio, por que ele consegue isso? E esse atravessador que sequestra, de certa forma, todas as outras negociações, tá? E atravanca, inclusive, uma certa evolução do negócio, né? Porque o negócio que João Pedro se propunha era muito mais progressista, tanto na questão social quanto na questão ambiental, né? E Egídio, que é esse coronel de retranca, retrógrado, vai lá e corta tudo isso, né? Então me parece que desponta aqui uma trama que tem um cheirinho de O Rei do Gado até, né? Um tipo de discussão que não havia de maneira, acho que, tão frontal na Renascer original. Na Renascer original discutia-se reforma agrária, discutia-se esse tipo de questão, mas muito no diálogo, né? Um pouco no personagem do Tião, mas me parece que agora vem surgindo de maneira mais frontal na trama, tá? Por hoje é só. Acho que foi um exercício interessante esse de comparar os ganchos para a gente ver, inclusive, as diferenças e como essa Renascer de agora se descola da Renascer original e supre algumas lacunas, né? E então voltamos na semana que vem. Tchau!